Shalom, aqui Laércio da congregação Shemolam, e este é Minutos de Techuvá. Hoje não é um estudo, é apenas alguns comentários que eu gostaria de fazer com vocês, para vocês refletirem, pesquisarem e tirarem suas próprias conclusões. Os judeus, quando foram para a Babilônia, 70 anos ali ficaram, e trouxeram de lá muitos costumes paganizados, muitas ideias babilônicas. E nós temos visto que hoje na Techuvá, mal ela começou, tem surgido muitas ideias que precisam ser avaliadas se são realmente ideias que estão dentro da lógica. Primeira coisa, eu tenho percebido que algumas pessoas têm feito vídeos e estão se baseando na Wikipédia. A Wikipédia não é tão confiável assim. Não é uma enciclopédia que eu possa dizer que tenha total confiança. Então, antes de tomar textos ou dados, procure outras fontes. Primeira coisa. Segunda coisa. No judaísmo, jamais houve essa ideia de terra plana. Nunca. Moisés não falou sobre isso, os profetas não falaram sobre isso, Yeshua, os discípulos. Houve essa controvérsia dentro do cristianismo, né? Quando aqueles que acreditavam que a terra era redonda entraram em debate com os terraplanistas, e não é o nosso caso, não vamos entrar nesse detalhe hoje. Então, o que nós podemos dizer é o seguinte: alguns dizem, não, mas a Bíblia fala que a terra é plana porque ela fala que tem 4 cantos. Esses 4 cantos que a Bíblia fala é norte, sul, oeste e leste. Não tem lógica você imaginar que tem que ser quadrado para ter o norte, o sul, o leste e o oeste. Primeira coisa. Outra coisa. É uma teoria? Não. Teoria é uma coisa que pode ser provada. Terra plana não pode ser provada. Então não é uma teoria. É uma ideia que está correndo nas redes sociais. No dia 20 de março, existe a possibilidade dos terraplanistas e daqueles que acreditam que a Terra é um círculo, redonda, né? Uma bola, tirar essa dúvida. Basta alguém, se você tiver um conhecido amigo seu em Macapá e tiver um em Porto Alegre, basta colocar uma vara no chão de mais ou menos 1 metro. Coloca ali, sobe aquela madeira de 1 metro. Ao meio-dia, quando o sol estiver sobre ela, ela vai ter uma sombra. Aí você fotografa. E na mesma hora, em Porto Alegre, coloca-se a mesma vara com a mesma altura e você fotografa. Se a Terra for plana, as duas vão estar na mesma medida. Mas se tiver uma pequena diferença, é a prova que a Terra não é plana. Primeira coisa. Outra coisa, de onde veio essa ideia? Ah, mas está na Bíblia. Porque lá em Gênesis fala da criação e que havia águas, né, do firmamento. E a palavra usada para firmamento, a tradução é domos, que vem do hebraico raquia. Não é verdade. Na Wikipédia dá essa informação, que a palavra raquia seria domus, sólido, mas não é verdade. Né? Nós pesquisamos isto e chegamos à seguinte conclusão. O filólogo catalão Joan Coromines, especialista na língua hebraica antiga, ele tira qualquer ideia que a palavra raquia refira-se à firmeza ou solidez. Por sua vez, Jerônimo, o São Jerônimo, que fez a Vulgata latina, ele não tinha uma palavra, ele não conseguiu achar uma palavra que pudesse ser traduzida de raquia. Então ele usou a palavra grega
Stereoma domo. Stereoma domo, essa palavra grega, realmente significa sólida, mas não é a palavra ideal para a raquia do hebraico, que está em Gênesis. Então, como nós percebemos, houve um equívoco, uma questão de tradução. Infelizmente, existe essa questão da teoria da conspiração. Israel, essa semana, enviou um satélite, enviou uma pequena nave que pousou na Lua. E aí? Israel também pertence a essa teoria da conspiração? Nós temos a NASA, temos os europeus que têm uma agência espacial, os russos, os japoneses. Será que todos eles participam dessa suposta teoria, né, da conspiração? Será que isso é uma verdade? Essa ideia da Terra plana já vem dos gregos. Homero é um dos que acreditou nisso e disseminou essa ideia. Então, eu sugiro que você não critique. Pesquise. Existem milhões de fotografias. Existem satélites que são colocados lá em cima. Nós enviamos equipamentos para Marte. Todos os planetas no sistema solar são circulares, né, redondos. Só a Terra seria plana. E aí a minha pergunta: o que tem aqui embaixo? Aqui em cima, né, eles dizem que nas beiradas são geleiras que protegem os mares. O Polo Norte fica no centro. E o Sol bem pequenininho aqui e a Lua do lado de cá. A impressão de uma ideia até infantil. Mas como eu falei para vocês, não é minha especialidade, eu não entendo do assunto. A minha vida profissional não é nessa área. Eu tenho uma pequena empresa, trabalho com produtos químicos, então não sou especialista nesse assunto, mas acredito também que não precisa ser especialista para entender isso. Na Bíblia não há nenhum texto que diga que a Terra é plana. Ao contrário. Cristóvão Colombo, judeu, ele sabia que a Terra era circular. E ele sabia que saísse de um ponto, ele chegaria ao outro. Por isso que ele fez as viagens, porque naquela época acreditava que a Terra era plana, e quando você saía, você ia e depois caía num abismo. Meus irmãos, nós estamos no século XXI. Precisamos ter sabedoria para não cairmos nesses engodos, nessa fantasia. E eu também sugiro que vocês assistam um vídeo do professor Adalto Lourenço. Ele é presbiteriano, ele é cientista, escreveu vários livros e a especialização dele é sobre a criação, onde ele prova que realmente a criação existiu. E ele fala muito sobre essa questão da Terra plana. Eu assisti um vídeo com ele hoje. E a explicação dele foi muito lógica. Se você tiver oportunidade, assista. Tá bom.